Nós vamos agora iniciar o volume 7, a correção do volume 7. Nós vamos corrigir a semana 1 e 2. E essa semana a gente vai falar sobre ondas eletromagnéticas. Vamos lá? A primeira questão fala aí que a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo é de 3 × 10⁸ metros por segundo. Então, isso é um dado importante que a gente tem que tirar. Calcule qual a frequência dos raios X, sabendo que sua onda possui comprimento de 0,1 × 10⁻⁻10 metros. Então, outro dado importante, comprimento da onda, 0,1, aqui vezes 10⁻⁻10 metros. Então, comprimento de onda, a gente geralmente usa a letra lambda. E ele continua aí, lembrando que frequência é igual a velocidade dividido por comprimento de onda. Então, ele já me dá até a fórmula que ele quer que use. Então, aqui, ó, a fórmula fala que a frequência, que é o que eu estou procurando, ele pede aqui, ó, calcule qual a frequência dos raios X, e ele dá a velocidade e dá o comprimento de onda. Então, é só substituir na fórmula mesmo. Velocidade da fórmula eu troco por 3 × 10⁸. O comprimento de onda eu troco por 0,1 × 10⁻⁻10. Vamos lá, 3 dividido por 0,1, se eu multiplicar os dois por 10, isso daqui daria 30. Potências de mesma base. Quando eu estou dividindo, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, 8 menos 10, a mesma coisa que 8 mais 10, seria 18. Então, 30 vezes 10 é 18. Isso não é resposta, porque nem está num número puro e nem está em notação científica. Eu tenho que passar isso aqui para notação científica, porque eu não vou escrever 18 zeros, né? Não fica nem bom, não fica nem estético. Então, eu vou diminuir uma casa aqui. Se eu diminuo uma casa, eu aumento uma casa no expoente. Então, vai dar 3,0 vezes 10⁻⁻19 e frequência. Se a unidade de tempo está em segundo, a unidade de frequência é o Hertz, que é justamente o inverso do segundo. Então, aí está a nossa resposta. A atividade 2, ele quer que você marque as ondas do tipo eletromagnética. A onda do mar, ela não é uma onda eletromagnética, ela é uma onda mecânica, ela precisa da água para se propagar. Então, ela não é uma onda mecânica. Nós sabemos também que as ondas sonoras são ondas mecânicas. E tanto é que elas se propagam não de forma transversal, igual à onda eletromagnética, mas elas se propagam de forma longitudinal. Quer dizer, a vibração dela é na mesma direção do deslocamento. Então, ela também não é uma onda eletromagnética. Ondas de radiofrequência. Ondas de radiofrequência, sim. Aí a radiofrequência é uma onda eletromagnética. Até a gente costuma muito brincar que a onda de rádio é eletromagnética. A onda do som que o rádio emite não é eletromagnética, é onda mecânica. Depois, ondas nas cordas de um piano. É a onda na corda, ela está precisando de um meio material para se propagar, ela tem uma velocidade menor, ela não vai ser tão veloz como a onda eletromagnética. Então, onda na corda, já falou aqui, já usou um meio material, não é onda eletromagnética. O Bluetooth. Bluetooth é uma onda eletromagnética, é uma onda usada junto com o infravermelho para transferir dados, né? Então, é comum a gente usar a onda eletromagnética do Bluetooth para transferir dados entre celulares, por exemplo. Então, Bluetooth é uma onda eletromagnética. Raio-X. Raio-X também é uma onda eletromagnética. Está até no espectro ali que a gente
que inclusive consta, não sei se igual ou semelhante a esse no PET de vocês. Onda produzida por um aparelho de ultrassonografia. Ultrassonografia é um aparelho de ultrassom. Então, é um som muito alto, um som com uma frequência maior do que o espectro audível, né? Tem o infrassom, que a gente não escuta também, porque é um som abaixo do espectro, abaixo do intervalo que a gente consegue escutar. E tem o ultrassom, que é um som acima do intervalo que a gente consegue escutar. Então, se é som, a gente já falou que onda sonora não é eletromagnética. Então, a gente vai marcar só esses três: ondas de radiofrequência, Bluetooth e raio-x. A questão 3, ela fala aí, ó, sobre a velocidade da propagação das ondas eletromagnéticas, assinale a alternativa correta. Bom a gente lembrar que velocidade de onda é característica do meio onde ela está se propagando. Da mesma forma que frequência é característica da fonte que está produzindo a onda. Então, a frequência, se você não alterar a fonte, ela não muda. O que varia, então? O que varia é o comprimento de onda. A velocidade vai depender do meio. Então, quando que vai mudar a velocidade de uma onda? Quando ela passar de um meio para outro. Quando ela sofreu uma refração. Então, vamos lá. Na letra A, ele fala: diferentes ondas eletromagnéticas sempre se propagam com velocidades diferentes. Não, a velocidade da onda eletromagnética, deixa eu escrever isso que eu falei primeiro, né? A velocidade da onda eletromagnética, ela só vai mudar, como qualquer outra onda, se eu mudar de meio. A velocidade da onda eletromagnética no vácuo, ela costuma ter 300.000 km por segundo. Então, isso é falso. Na letra B, quando uma onda eletromagnética tem sua velocidade reduzida, não é possível que ela volte a se propagar com a velocidade anterior. Claro que é possível, é só ela voltar para o meio anterior, porque se ela foi reduzida, foi porque ela mudou para o meio onde dificulta mais a propagação dela. Mas ela não existe isso não. A velocidade dela não vai reduzir, você também não reduz velocidade de onda. Na letra C, se uma fonte de ondas eletromagnéticas afastar-se de um observador, ele perceberá as ondas com menor velocidade. Ele está querendo confundir tua cabeça aí, tá? Porque ele deve estar querendo se referir ao efeito Doppler. Efeito Doppler geralmente é com onda sonora. Então, a frequência da onda que parece quando a fonte tem movimento, quando o que está gerando a onda tem movimento, principalmente a onda sonora, se ela estiver afastando ou aproximando, você tem a sensação da mudança de frequência, não de velocidade, tá? Velocidade não muda, ela depende do meio. É bobagem que ele colocou aí. Se uma fonte de ondas eletromagnéticas aproximar-se do observador, é a mesma coisa da anterior, percebe as ondas com maior velocidade. A mesma bobagem da anterior, só que agora ele está se aproximando. Isso daí você vai perceber, se fosse uma onda sonora, que não é eletromagnética, você ia perceber o efeito Doppler com a movimentação da fonte, tá? Só que esse efeito Doppler, a gente tem a impressão que o que está mudando é a frequência, não a velocidade. Então, só sobrou a letra E, né? Depende unicamente do meio no qual a onda se propaga. É isso que a gente está falando até agora, né, gente? A velocidade depende do meio, letra E. Agora a 4, é uma questão do Enem de 2014.
Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores existe uma substância que se polariza na presença da radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeito de controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor. Gente, qual que é a radiação que o corpo das pessoas emitem? Nós somos animais de sangue quente, nós emitimos calor. Calor é percebido pelo infravermelho. Não é a luz visível, não é o ultravioleta. Ultravioleta a gente usa às vezes para esterilizar, matar bactérias, né? A gente não emite micro-ondas, jamais, né? E nem ondas longas de rádio. É o infravermelho, aí letra C. Então, é isso. Com isso, a gente conclui a correção da semana 1 e 2 do PET de volume 7. Semana que vem, devo postar para vocês a correção da semana 3 e 4. Até lá!